Está de volta nesta quarta-feira de Natal, 25 de dezembro, e a gente gosta sempre de aqui na Rádio Bandeirantes trazer dica para você, trazer notícia boa, ainda mais em dias tranquilos como esse. E hoje a dica é de cultura, é de lazer, uma atração daquelas espetaculares que vai chegar aqui à capital paulista, um sonho antigo da cidade que agora parece que está saindo do papel. A Força Aérea Brasileira e o Museu Asas de um Sonho anunciaram recentemente a criação do Museu Aeroespacial Paulista. Essa estrutura que será colocada no aeroporto Campo de Marte, aqui na zona norte de São Paulo, que recentemente passou por uma negociação, entrou como pagamento de dívida e agora faz parte também um museu. Sobre isso, nós vamos conversar com o Marcos Amaro, que é o presidente do Museu Asas de um Sonho e fundador da Amaro Aviation. Tudo bem com o senhor? Bom dia, seja bem-vindo à Rádio Bandeirantes. Bom dia, o prazer é todo meu, muito obrigado pela oportunidade. Vamos lá, começar explicando para o nosso ouvinte. Museu Asas de um Sonho já é conhecido. Conta pra gente a trajetória do museu e até esse ponto em que estamos. O Museu Asas de um Sonho é um sonho antigo, na verdade, de dois aviadores. Um deles, meu pai, o comandante Folhinha Adolfo Amaro, fundador da TAM, e do seu irmão, João Francisco Amaro. Esse sonho começou ainda na década de 90, quando meu pai começou, junto do meu tio, a garimpar alguma das aeronaves raras que esse museu possui hoje, mas como ele acabou falecendo em 2001, ele não teve a oportunidade de ver esse museu concluído. Logo mais à frente, nós tivemos a oportunidade de inaugurar um museu em São Carlos, e esse museu passou então a ter um endereço e mostrar as suas preciosidades para o público de São Paulo durante mais de 10 anos. Depois da fusão entre a LAN e a TAM, esse museu acabou encerrando as suas atividades e nesse ano eu assumi a presidência desse museu de modo a trazer o museu novamente a público. Primeiro fizemos uma imersão e um trabalho em Itu, na cidade de Itu, onde ali inauguramos uma exposição muito bonita do Santos Dumont, e esse museu está hoje aberto na Fábrica São Pedro, em Itu, que é uma antiga tecelagem, dividindo o espaço com o Museu Fama. E agora, mais recentemente, fizemos esse acordo de cooperação com a Força Aérea Brasileira também para comodatar cerca de 40 aeronaves para o MAP, que é o novo museu que, como você muito bem disse, será inaugurado no Campo de Marte, em São Paulo. Marcos, aqui é o Danilo Gobato, obrigado aqui pela atenção com a Rádio Bandeirantes. Você sabe que eu tenho família em São Carlos, né? E o museu, né, é conhecido. Agora eu queria saber o seguinte, o acervo, ele foi dividido, ele será dividido, parte São Carlos, Itu, São Paulo, como que é a questão do acervo, de que forma ficou essa divisão, por gentileza? Excelente pergunta, Danilo. Eu sinto muito mesmo pelo fato do museu ter fechado as suas portas em São Carlos. Eu, pessoalmente, ainda tenho esse compromisso de prestigiar a cidade de São Carlos de alguma forma, então tenho conversado com a cidade de São Carlos, eles demonstraram interesse em fazer um centro cultural Comandante Folhinha Adolfo Amaro, pelo fato do meu pai ter feito tanto pela cidade, então pode ser que isso aconteça e que a gente ainda venha prestigiar São Carlos. E aquela história em São Carlos é uma história magnífica, como você sabe, a antiga fábrica do CBT virou ali o centro de manutenção da Latam atualmente. Mas a ideia sim é dividir uma parte do acervo, até porque o Museu Aeroespacial Paulista pode contar com também novos empréstimos, com novos comodatos e com novas doações, não só da Força Aérea Brasileira, mas também de outros potenciais stakeholders que venham nos ajudar no desenvolvimento desse projeto. E Itu também vai receber, como você muito bem disse, uma parte importante desse acervo, muito embora lá em Itu nós tenhamos um desafio de infraestrutura predial, porque nós temos ali a maior massa tombada do estado de São Paulo, né? São 25 mil metros quadrados, e tombado pelo Condefat nível 2, então nós não podemos mexer nem na fachada e no pé direito, então temos algumas limitações expográficas no museu, mas ali também estaremos recebendo aeronaves, como já chegaram algumas dessas aves para o nosso espaço. Que legal! E eu não sei se o nosso ouvinte já teve a oportunidade, mas é um dos passeios marcantes da minha infância. Moleque, o meu pai gosta pra caramba de aviação e fui lá em São Carlos pra visitar o museu
e tinha o centro de manutenção, como você disse, a época, se eu não me engano, da TAM ainda e não da Latam. Mas eu lembro que eu fiquei assim, nem acreditava no que eu estava vendo, né? Porque é um acervo que não só você vê o avião, mas tem toda uma história, são aeronaves raras, né? De difícil acesso para que alguém possa ver. Agora, para quem já está ansioso, assim como eu, para visitar o museu que vai abrir aqui em São Paulo, pode esperar encontrar o quê? Quais as aeronaves mais legais, as histórias? Porque eu lembro que quando menino foi fantástico visitar o Museu Asas de um Sonho em São Carlos. Pois é. Em São Paulo, a gente deve contar com aeronaves muito importantes, desde o Supermarine Spitfire ao próprio Constellation, aeronaves tanto civis como militares, que também têm o seu amplo know-how, digamos, tanto para aviação civil como para aviação militar. Então, certamente ali a gente vai acomodatar grandes aeronaves, inclusive o próprio Fokker 100 da TAM, o Fokker 27 devem estar nesse novo museu, mas eu também só queria reforçar as pessoas a conhecerem, né, o Centro Cultural São Pedro em Itu, porque ali nós recebemos um Mirage, inclusive, que foi pilotado pelo Ayrton Senna, o Sikorsky, que é um helicóptero da Marinha, que foi muito utilizado para operações de resgate de submarinos, identificação também de astronautas, e as próprias aeronaves do Santos Dumont e aeronaves dos nossos inventores, que de alguma forma contribuem para a história da nossa aviação. Como você muito bem comentou, é aviação global, não só aviação brasileira, porque as aeronaves que nós temos lá têm uma importância histórica global e não só brasileira. Então, o museu ele vai contar também com simuladores para crianças, então todo o trabalho que nós pretendemos realizar é um trabalho voltado a inspirar as próximas gerações a, quem sabe, se tornarem aviadores e também desbravarem os céus brasileiros. Simulador só para as crianças, Marcos? Eu quero. Isso também para nós, né? Isso também é para nós. Nos interessa. Muito, muito bacana. Agora, teve ali alguma redistribuição, né, das aeronaves, mas alguma aquisição que foi feita especificamente para esse museu agora, ou que já está em negociação, que você possa compartilhar aqui com os nossos ouvintes? Ainda não. Nesse momento nós estamos aproveitando todas as potências que nós já temos. Então, nós não fizemos ainda nenhuma aquisição, mas quiçá mais à frente, com os futuros e próximos desenvolvimentos, a gente não venha também a não só eventualmente adquirir novas aeronaves, como também receber doações. Muitas pessoas têm nos procurado, então tudo tem o seu tempo e certamente o nosso compromisso em levar para frente a história desses pioneiros, desses aviadores, se garante pelas próximas décadas e muito será construído nesse sentido. Agora, o acordo que foi feito com a Força Aérea Brasileira é de que, basicamente, o senhor, pela organização do Museu Asas de um Sonho, vai realizar um empréstimo gratuito de todo esse acervo à FAB, que vai ficar responsável pela estrutura do museu aqui no Campo de Marte. Não é bem assim. A responsabilidade ela é conjunta. Nós estamos oferecendo esse comodato, mas também temos o compromisso e o empenho em viabilizar esse novo projeto. Então, é um projeto complexo, né? São 75 mil metros quadrados de área, e como o nosso próprio comandante da Força Aérea, o comandante Marcelo Damasceno, disse, isso depende também da ajuda, efetivamente, do município, do governo estadual e do governo federal. Então, é um empenho, digamos assim, nas três instâncias, e nós estamos muito comprometidos em ajudar a Força Aérea na viabilização desse projeto, né? Eu já estou animado. Quando que abre? Quando que a gente já pode esperar a abertura para o público? Eu imagino que não deva ser tão fácil, né? Você locomover um acervo tão grande, aeronaves enormes, toda a estrutura que precisa ser montada para isso. Quando que é a previsão? Pois é, nós temos agora aí um período de 60 dias, como foi comunicado, inclusive no dia do acordo, para viabilização, estudo de viabilização econômica e financeira desse novo projeto e negociação com todas essas dimensões que eu acabei de citar. Superando essa fase, eu espero que a gente tenha um prazo aí de 3 anos, pelo menos, para poder concluir efetivamente o transporte, o deslocamento dessas aeronaves de São Carlos para São Paulo e também para Itu, no Centro Cultural São Pedro, onde também está instalado ali
o Museu Fama, que é um museu de arte que conta também com mais de 3.000 obras de arte da história da arte brasileira. Marcos, quando você falou em doação, não é? Porque eu perguntei sobre a aquisição de novas aeronaves, você falou de doação. Essas doações, elas partem de empresas, não é? Ou de órgãos e pessoas, não é? Que tenham ali as suas aeronaves particulares e que acabam, por qualquer que seja o motivo, manutenção, gasto, espaço físico mesmo, acabam doando para instituições, para museus. Como que funciona? Pois é, você tocou em todos os pontos, funciona dessa forma mesmo que você colocou. No caso dessas aeronaves, por exemplo, que foram nos doadas ainda na época da TAM, muitas das empresas que nos doaram essas aeronaves eram fornecedores da TAM, fornecedores de motores, fornecedores de peça, que contribuíram com doações muito importantes, aeronaves essas hoje que valem, eu diria, milhões de dólares. Então, foram muito generosos com a história desse museu, ou pessoas físicas de pioneiros da aviação, como é o caso da nossa aviadora Ada Rogato, que nós temos ali um Cessna 140, que ela bateu vários recordes na época, quando fez as suas trajetórias, e também aeronaves com o próprio um ultraleve que foi pilotado pelo Nelson Piquet. Então, as mais curiosas e diferentes doações ocorreram e podem continuar acontecendo para a história do museu, para disponibilizar isso para o maior número de pessoas possível. Marcos, essas aeronaves, elas contam muitas histórias, né? Você citou aqui várias personalidades, né? De Ayrton Senna a Piquet e aeronaves que fazem parte da história da aviação brasileira, não é? E é claro que isso precisa de um cuidado, precisa de uma manutenção, não é? O público vai ter acesso, o visitante vai ter acesso a entrar dentro dessa aeronave, conhecer ali o cockpit, a cabine, como que funciona todo, né? Dentro de um avião, matar saudades de repente, não é, de algum modelo que viajou, ou por uma questão, como eu falei, de manutenção e de cuidados mesmo, de preservação, a visitação interna, não é? Porque hoje em dia, né, Marcos, a gente sabe, com as redes sociais todas, as pessoas querem filmar, querem fotografar, querem estar nessa experiência mais imersiva, mas os museus precisam preservar as suas obras, não é? Como que vai funcionar nesse caso? Pois é, sempre uma questão de bom senso, né? E uma questão também de poder. Eu sou sempre partidário da maior interação possível, né? Eu acho que, assim como você colocou, é muito importante que as pessoas tenham essa experiência efetiva de entrar, por exemplo, no Fokker 100, que foi tão voado pela TAM e transportou milhões de passageiros. Então, certamente a gente quer criar essas condições de interação, preservando a dignidade, né, dessas peças, porque depois é muito difícil da gente conseguir reposicionar danos, mas tudo com muito cuidado, mas com muito carinho e ao mesmo tempo com muita vontade de participação, para que as pessoas também saiam um pouco, né, do digital e possam viver a experiência efetiva de um museu, né, ter o contato efetivo com o físico, que é tão importante nos dias atuais, não é verdade? E só para encerrar da minha parte, Marcos, qual que é o seu xodó, hein? Aquela que realmente Olha, você Ama. admira e que tem uma história, pois é. enfim. Eu particularmente tenho uma predileção por uma aeronave da Segunda Guerra Mundial que se chama F-4 Corsair, que foi utilizado pela Marinha Americana, principalmente na batalha ali do Atlântico, quando os Estados Unidos combateu ali o Japão, e é uma aeronave que pousa em porta-aviões e tem as suas asas recolhidas. E eu gosto muito do design dessa aeronave, acho que essa aeronave é uma aeronave muito bonita, além de ser muito rara, e que teve um papel substancial para garantir a vitória dos aliados contra o eixo, né, de forma geral. Então, eu sou um fã dessa aeronave e é a minha aeronave predileta, digamos assim. Agora, Marcos, é importante a gente dizer que estamos falando de futuro, de em 3 anos estar tudo pronto aqui na capital paulista, mas período de férias escolares, muita gente também em recesso e já tem uma parte do acervo em Itu aberta para visitação, né? Conta pra gente qual o horário, quanto custa, onde fica, para o nosso ouvinte que se interessou poder visitar. Pois é, te agradeço. No dia 26, nós estamos abertos novamente até o dia 29, né, no Centro Histórico de Itu, e aí depois o museu estará fechado do dia 30 ao dia 3, e novamente ele volta no dia 4, estar aberto de quarta a domingo, das 11 às 5 da tarde, e o ingresso
são R$ 25 para ter a experiência completa, não só do Museu de Arte, como também do Museu de Aviação. E lá as pessoas vão poder conferir essas aeronaves raras, como eu te falei, a réplica do 14 MiS, do Demoselle, o Sikorsky, o Mirage, entre outras atrações que o museu também conta, com o Cessna 140 que pertenceu à minha família. Então tem muita coisa bacana para as pessoas poderem assistir e interagir nesse centro cultural que conta com restaurantes e coisas muito bacanas para a sua família. O senhor falou também que assumiu, né, o comando para a retomada do Museu Asas de um Sonho no começo de 2024. Quais os planos futuros, além da abertura dessa nova parte do museu com um acervo? O que o senhor quer fazer? Como que quer usar a história da aviação, que conta um pouco da história do mundo também e que está em suas mãos, para distribuir isso para a população? Quais os projetos? Pois é, o projeto, digamos assim, para encerrar com chave de ouro nessa parceria entre a Latam e o Museu Asas de um Sonho, que ficamos ali nesse endereço durante mais de uma década. Estamos também fazendo um acordo, uma celebração, um término, né, desse uso do espaço. Então, meus parabéns também para a Latam e para o Museu Asas de um Sonho por estar encerrando com dignidade essa parceria, porque toda a sociedade brasileira ganha com isso. Então, quero agradecer publicamente a Latam também por essa compreensão, esse entendimento de forma geral. E, sem dúvida nenhuma, poder prestigiar, quem sabe, outros municípios, como o próprio município de São Carlos, como nós estávamos conversando, com a possibilidade de empréstimo de aeronaves, também exposições e coisas que a gente possa fazer nesse sentido. Então, o Museu Asas de um Sonho se coloca aí como uma grande plataforma cultural, né, no caso do Museu de Aviação, para o Brasil, como também eu presido o Museu de Arte, que se chama Museu Fama. No caso da arte também, nós temos aí a mesma responsabilidade. Então, nosso compromisso com a cultura segue não só para preservar a nossa memória, que é tão importante para a história de um povo, de forma geral, principalmente do Brasil, e para as pessoas terem acesso a esse tipo de conteúdo, como também para inspirar, como eu já havia dito, futuras gerações a se realizarem nas suas diversas e respectivas profissões, sempre buscando sonhar, acreditar nos seus desejos e lutar para conquistá-los. Marcos Amaro, presidente do Museu Asas de um Sonho, fundador da Amaro Aviation, muito obrigado pela participação aqui conosco. Um bom Natal, um feliz ano novo para o senhor e que os próximos anos sejam de muita prosperidade para o museu, para essa iniciativa tão bacana. Um abraço. Sempre voando, hein, Marcos? Muito obrigado. Sempre. Agradeço a vocês também. Aproveito para desejar um Feliz Natal a todos vocês e muita prosperidade em 2025 para todos nós. Um abraço grande. Obrigado. Um abração.